Olá pessoal, tudo bem? Paulinho aqui, chegando para mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre ousadia. O tema do nosso bate-papo de hoje é: seja ousado naquilo que Deus já colocou no seu coração. E aí, pessoal, quando falamos de seja ousado, a gente vai ver, e eu tenho certeza que na sua vida, se você parar para refletir, na sua jornada, né, até aqui, as experiências que você já viveu, já vivenciou, você vai ver que muitas vezes as maiores vitórias que você obteve na sua vida, elas vieram naquele momento, né, exatamente naqueles momentos e situações em que você precisou ser ousado, você precisou ser ousada, você precisou encarar, enfrentar algo, algum desafio, algum debate, né, se expor a algum nível de risco e situação que de repente para você poderia ter soado, né, poderia aparentado, ter aparentado, né, como algo grandioso e desafiador para você. Nesse momento você precisou ser ousado, corajoso, corajosa para romper esses obstáculos, esses desafios e em fazendo isso você obteve os resultados que você desejava. Por que eu falo isso, pessoal? Porque na minha trajetória, quando eu olho, sabe, para as maiores conquistas, né, se é que podemos dizer assim, vou usar essa palavra, né, nas minhas maiores vitórias, sabe, que eu obtive na minha jornada de vida até hoje, certamente elas se deram em situações em que eu precisei ser ousado. Quando eu digo a respeito de ser ousado, eu estou me referindo a respeito de ser corajoso, de ter coragem, de exercer coragem, né? Eu lembro de uma experiência, né, que me marcou demais, foi que, acho que eu já falei isso até num outro vídeo aqui, foi que eu lembro que na época eu estava estudando, fazendo meu curso técnico, e aí eu me inscrevi, né, um processo de estágio numa multinacional, uma empresa muito grande lá no meu estado, que é a Vale do Rio Doce. Eu sou do Espírito Santo. E aí eu lembro que nós fomos lá, né, fizemos eh, a dinâmica de grupo, né, etapas de dinâmica de grupo, avaliação, e tinham lá os psicólogos e os supervisores que estavam nos avaliando. E eles dividiram, né, eu lembro que nós passamos o dia todinho ali, fazendo provas, testes, dinâmicas e tal. Mas eu lembro que teve uma prova que muito assim me marcou. E eu tenho para mim que foi ali que eu fui contratado. Qual que era a dinâmica? Dinâmica era que eles dividiram em grupos, né? A sala em grupos tinham lá nem sei quantas pessoas tinham, porque eram muitas pessoas. E aí eles dividiram em grupos e tal, e a tarefa era que aquele grupo deveria desenvolver uma torre, ok? Que ela estendia e recolhia, tudo isso cartolina, papel, pá, aquela coisa toda, ok? E apresentar essa torre lá na frente para os supervisores e também para os psicólogos que estavam lá nos avaliando, desenvoltura, aquela coisa toda. Eu lembro que naquele grupo meu ali, eu não era o mais inteligente, eu não era o mais, o mais safo ali, né? Pelo contrário, tinham outros amigos ali que eles estavam, né, muito à frente em relação à sabedoria, a técnicas, né, ali. Porém, na hora de apresentar, nenhum deles quiseram ir apresentar. E eu lembro que nós concluímos nosso trabalho, aí os grupos foram apresentando. Quando chegou na nossa hora, na vez do nosso grupo, ficou aquela luta assim, sabe? E agora? Quem vai pegar esse negócio e vai lá na frente? Porque eles estavam com medo de levar lá e bater um vento, alguma coisa, e cair a torre, entende? Na frente lá e ser reprovado por isso. E eu lembro que nesse momento de impasse, ninguém queria ir na hora. Eu, no ímpeto, eu virei e falei, não, me dá esse negócio aqui que eu vou lá. E aí chegou a nossa hora, chamaram, eu só meti a mão na torre e fui lá na frente. Levei, botei lá, apresentei o trabalho, né, para os supervisores, para as psicólogas que lá estavam, né, nos avaliando. E eles aplaudiram no final. Eu peguei minha torre e voltei para o meu grupo. Os caras, pô, que legal, bacana e tal, aquela coisa toda. Eu tenho para mim que foi ali que eu fui escolhido. Porque naquele momento
entende? A única coisa que poderia nos salvar ali era o quê? Coragem, ousadia, né, para pegar, ir lá e apresentar, dar a cara naquela situação, né. E aí passou que no final do dia eles foram chamando para papai, eu fui selecionado e eu com 3 meses, entre 150 alunos, eu e mais 2 amigos meus, nós 3 apenas, de 150 apenas 3 foram efetivados no estágio, contratados com 3 meses só de estágio, o resto tudo fizeram o contrato todo de 1 ano, aí depois veio uma crise, depois de 2 anos que eles foram ser chamados, nem todos, né, alguns poucos ainda, né. Mas aonde eu quero chegar com isso, com essa história, né, é que você vai ver que os resultados que eu e você desejamos nessa vida, isso até mesmo nas nossas vidas com Deus, até mesmo nas nossas vidas com Deus, nós vamos precisar de ousadia, nós vamos precisar de coragem para ir lá e enfrentar os gigantes, para dar a cara, sabe, naquilo que Deus já tem colocado dentro dos nossos corações. Porque eu não tenho dúvida, queridos, que Deus, ele já tem falado, ele já tem direcionado, ele já tem orientado projetos, sonhos, propósitos a vocês, a nós. Mas a verdade é que, apesar e embora Deus já tenha falado conosco, você que está me vendo aí do outro lado, você já tem vivido os sonhos, os planos de Deus para a sua vida? Ou ainda você está naquela fase de que não estou aguardando o melhor momento, a melhor fase, a melhor hora, e fica aguardando, aguardando, aguardando e não sai do lugar, entende? Porque a vida não é dos que falam, a vida é dos que fazem. Quando eu falo com vocês a respeito disso, eu estou lendo agora, né, o livro de Juízes. E eu estava lendo há 2 dias atrás o capítulo 1º, onde vai começar a falar a respeito da distribuição das terras, né? O povo de Israel agora chegaram na terra prometida e agora eles vão começar a distribuir suas posses. Só que ainda tinham gigantes, tinham inimigos nas terras, então precisavam expulsar aqueles inimigos. E aí, a Bíblia vai dizer, queridos, que Caleb já era de 85 anos de idade. Ele vira e fala bem assim, ele tinha a terra dele para conquistar, mas aí ele vira e fala bem assim, ó, diante de toda a tribo dele: aquele homem que for lá expulsar os inimigos, eu vou dar a mão da minha filha Axa por esposa, em casamento, entende? E aí, tinham muitos homens lá, tinham muitos chefes de tribos, tinham muitos líderes, sabe, dentro das famílias ali daquela tribo, da tribo de Caleb ali, né, que Caleb fazia parte. Mas apenas um homem se propôs, ele teve ousadia, ele teve coragem, sabe, para ir lá e dar a cara a tapa. E a Bíblia diz que Otoniel era irmão mais novo de Caleb, que naquela época era permitido, né, essas situações, né, casamento entre familiares ali. Mas isso não vem ao caso aqui, né, o grau de parentesco deles, entende? O que vem ao caso aqui foi a ousadia, foi a coragem de Otoniel para chegar e falar: não, eu vou lá e vou expulsar aqueles caras de lá, aqueles homens, os inimigos de lá, né? Toma posse da terra. E como brinde, né, ou recompensa por ele lá e tomar posse da terra, ele teria e teve, né, a Bíblia diz que teve a mão da filha de Caleb, Axa, entende? Como sua esposa também, em casamento. Então você vai ver que ele só obteve o resultado, essa recompensa, porque ele usou de ousadia, de coragem, sabe, para ir lá fazer aquilo que Deus já havia determinado que o povo fizesse. Então vamos contextualizar para as nossas vidas, vamos aplicar nas nossas vidas aqui. Você já tem obtido os resultados que você deseja? E até mesmo resultados esses que, de repente, Deus já falou com você, que é para você, que é seu? Se não, o que está faltando? Será que não está faltando ousadia para você? Ir lá fora, sabe, dar a cara nessa vida, dar a cara nesse mundo, abrir a boca, deixar Deus falar através de você.
De repente você quer ser um pregador, você sonha em ser um pregador, uma pregadora do evangelho, mas se você não tiver ousadia e coragem para abrir a boca e deixar Deus falar através de vocês, você acha que vai? Não vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas, né? Eu tenho alguns amigos, né? Que eu falo que eles são muito filósofos, sabe? Não, porque eu tô esperando, Paulinho, porque você sabe como é que é, né? A gente tem que dar esse passo, né? Que muito certo, não pode errar, tal, consciente, isso e aquilo. São muito filosóficos, sabe? Né? Mas filosofia, ela só se prova, sabe? É no game, é no jogo da vida. Não é, sabe, na arquibancada. Você só sabe se você vai fazer o gol se você descer da arquibancada, sabe, da vida, calçar chuteiro e bater o pênalti. Né? Eu já falei aqui num outro vídeo que uma vez eu perdi um pênalti, né? Eu jogava bola. Por sinal, sou muito bom, tá? Eu sou um craque. Só não fui descoberto por nenhum olheiro. Tô brincando. Mas eu lembro que uma vez num campeonato, nós estávamos na final, fomos para os pênaltis, eu bati o último pênalti, fiz o primeiro, depois tive que ficar repetindo. Eu e o outro cara, eu bati o segundo, inverti o canto, tirei do goleiro, tirei tanto do goleiro que eu tirei até da trave, tirei até do gol, chutei para fora. O outro cara veio do time deles, bateu, fez, e nós perdemos, ficamos no segundo lugar. E aí eu, pô, chateado com aquilo, é o meu treinador na época, ele virou e falou: Paulinho, não se preocupa não, só perde quem bate. Só perde quem bate, entende? Então, na vida é assim. Na vida é assim, na vida com Deus também. Eu não tenho dúvida, sabe, de que Deus já tem feito promessas à sua vida. Eu não tenho dúvidas de que Deus já tem liberado inúmeras palavras, sabe, a seu respeito, de que vai fazer, de que vai te abençoar, de que vai te usar, vai te levantar. Mas isso só vai acontecer se você descer da arquibancada, sabe, da vida, calçar chuteiras e ir para o jogo. Entende? Se você tiver ousadia em abrir a boca, coragem, sabe, para falar aquilo que Deus já tem te direcionado, você só vai desfrutar daquilo que Deus já tem liberado a seu respeito se você tiver a ousadia e a coragem que Otoniel teve. Eu vou lá fazer aquilo. E ele foi porque já tinha uma palavra de que Deus era com eles, Deus seria com eles, estava com eles e que Deus iria expulsar através da vida deles, ok, os inimigos daquela terra. Ele foi, ele confiou. Então não tenho dúvidas que você também já tem palavras de Deus na sua vida. A pergunta é: você confia? Você confia ao ponto de abrir a boca, ao ponto de, sabe, pregar para as pessoas, ao ponto de se deixar ser usado por Deus, usada por Deus, ao ponto de ir lá e dar a cara a tapa nesse mundo, nessa vida, para conquistar tudo aquilo que Deus já prometeu a seu respeito? Entende? É isso. Eu e você precisamos, nesses dias, né, se quisermos viver algo novo, vamos precisar fazer coisas novas. Se quisermos desfrutar, sabe, de bênçãos diferentes, vamos precisar fazer de coisas diferentes. Entende? Então, esse vídeo aqui é para isso, é para te encorajar, é para te ativar, para te levantar por dentro, para te fazer olhar de volta, né, para tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito e que muitas vezes você ainda está temendo, né, em agir naquilo que Deus já falou com você. E é engraçado que ao ponto e ao passo que eu falo isso aqui com vocês, isso é para mim também, porque a palavra de Deus é assim, né? Ela é uma espada de dois gumes, né? Corta lá e corta cá, entende? Mas, se de fato, se eu e você quisermos, né, desfrutar de coisas grandiosas em Deus, nós vamos precisar tomar atitudes grandiosas, corajosas e ousadas em Deus. Entende? O intuito aqui é esse, te levantar por dentro, te encorajar, te ativar e te fazer olhar para aquilo que Deus já falou que é para você fazer. Deus já falou que é seu. Você, de repente, precisa apenas, né, tomar atitude de coragem e ousadia. Ok? Então é isso. Fico por aqui. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Tenha te abençoado, te levantado por dentro mesmo, tá? Para fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Então, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.